Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and projetoras. Hoje o campo ele tá muito gostosinho assim, porque ele vem com a amorosidade das pretas velhas e é em cima dessa energia que a gente vai conversar. Temos aqui o 2 de ouros com o ás de copas e o 5 de paus com o 7 de copas. Borboleta, eu sinto que a mensagem, talvez ela vá para diferentes grupos hoje, né? A gente, claro, estamos trabalhando num coletivo sempre, mas dá a impressão que elas falam assim, ó, esse aqui é para você, esse aqui é para você, esse aqui é para você, pedacinhos. Então, pega o que faz sentido para você nesse momento, tá bom? A primeira frase que me vem é a seguinte: a sua existência é maior do que a sua produtividade. Tem borboleta aqui que tá precisando equilibrar a vida mesmo, né? E entender se aquilo que você tá fazendo sentido para você. Aqui vem bastante forte a questão de carreira e estudos, tá? Então, mais do que nunca, você precisa encontrar a sua medida, o seu equilíbrio naquilo que você está fazendo e, e prestar atenção se em algum lado você está, entre aspas, abusando da sua própria energia, fazendo mais e deveria estar indo para outro lado, né? Eu vejo muitas de nós uma dedicação muito grande para alguns campos da vida e os outros campos que restabelecem a nossa energia, eles estão sendo deixados de lado e trazendo um pouco de amargura. Vou dar até um exemplo aqui, muito pessoal meu. Não é nem muito pessoal, não, borboleta, mas é algo que eu sinto que para mim faz sentido quando eu vejo essa questão, né, da gente encontrar a paz no meio do caos, né? Encontrar a nossa medida. Eu tô prestes a tirar férias. Então, assim, daqui uma semana, uma semana mais ou menos, eu vou tirar férias. E aí, eu ia deixar o canal sem leituras, né, durante um mês. Que é o que eu faço normalmente quando eu tiro férias no final do ano. E é uma coisa que tá tranquila pra mim fazer isso, sabe? Só que eu comecei a pensar assim: nossa, mas eu vou deixar as minhas borboletas sem leitura, sem conteúdo, como é que eu faço e não sei o que e tal, né? E eu comecei a montar uma agenda louca, assim, pra deixar o mês de maio cheio de leituras. E eu pensei assim: será que eu preciso mesmo fazer isso, né? Será que eu tô fazendo isso mais por medo, mais por achar que não é o suficiente, do que por algo nobre mesmo? Porque no fundo, borboleta, por mais que a gente entregue muitas coisas com amor na nossa vida, eu sinto que quando a gente começa a se sentir mal com alguma coisa que a gente está fazendo, por mais que ela faça parte do nosso propósito, do nosso chamado, é porque em algum ponto a gente está desrespeitando a nossa medida, o que é possível para a gente naquele momento, né? Então, eu estou encontrando formas de encontrar um meio do caminho que não só vai trazer luz para quem assistir as leituras enquanto eu estiver ausente, mas também vai trazer paz para mim, porque eu não vou me sacrificar fazendo isso e sacrificar outras coisas da minha vida que são importantes também, né? Então, assim, pense se às vezes em alguma área da sua vida você tá nesse lugar e às vezes de forma sutil se perdendo um pouquinho, né? Com medo de alguma coisa, né? Às vezes de não ser vista, de não entregar, de ser esquecida.
Enfim, né? Assim, são muitas questões internas. Outro dia eu estava até vendo um vídeo de um projetor que eu adoro acompanhar, e ele estava falando sobre essa questão de conteúdo, né? No caso dele, ele estava falando sobre conteúdo que projetores postam na internet, mas isso serve para tudo na nossa vida, né? O ponto é que nós somos o conteúdo, borboleta, nós não criamos conteúdo. Você é o conteúdo na sua vida. Seja se você trabalha no mundo corporativo, no CLT, no público, se você é autônoma, na sua casa, você é o conteúdo. Você não tem que criar nada, entende? Não tem nada que você precise. Ah, eu preciso criar isso daqui. Pode prestar atenção que todas as coisas alinhadas que você coloca no mundo, não é que você criou, tipo, nossa, eu criei um serviço, eu criei uma solução aqui. Quando estava alinhado e deu super bom, quando você sentiu que era aquilo e foi reconhecida ou recebeu convites, não era uma criação do zero, era você colocando uma parte de você ali, naquele lugar. Uma parte que estava preenchida, que estava transbordando abundância. E aí, quando você colocou esse pedaço seu ali, é sucesso, foi sucesso. A gente precisa sair desse lugar de que a gente precisa criar coisas que vão ser sucesso, criar coisas que vão mudar a nossa vida, criar soluções, ter respostas. Até para a gente ter respostas simples, né? Nós somos a resposta. E se a gente está preenchida, se a gente está inteira em nós, né? Se a gente está se sentindo bem, gostosinho, vem a resposta assim. Não porque a gente criou alguma coisa, mas porque saiu da gente ali. E às vezes a gente fica na dúvida porque a gente recebeu um sinal externo. Então, tipo, você fez uma pergunta para Deus. Aí Deus mostrou uma sincronicidade para você, você recebeu a resposta que você queria, certo? Na verdade, foi o seu eu superior que deu uma forma de atrair aquela resposta naquele formato para você, porque seria o formato que você conseguiria identificar como resposta, entende? Então era você a todo momento, né? Que nada mais é do que um pedacinho de Deus conversando ali, né? E qual é a forma mais fácil de Deus conversar com a gente? Através de nós mesmos, né? Então, assim, eu sinto que se você está nesse processo também de busca de respostas, a espiritualidade vem muito desse lugar, trazendo assim: olha, você vai receber quando você se sentir inteira. E não que você não vá se sentir mal, mas se sentir inteira é até na hora de você pedir ajuda, você estar ali inteira, sabe? É um pouco abstrato de falar isso, mas de alguma forma essa mensagem vai chegar para você se for para chegar. E aí nós vamos para outra energia aqui, que é o de transbordamento. Tem muito a ver com essa primeira que eu falei, que é tá transbordando no seu coração, tá fazendo muito sentido para você, segue adiante. Se não faz sentido, por mais brilhante que aquilo pareça, por mais ouro que aquilo pareça, talvez não seja para você agora, tá? Tem borboleta que tá vendo um mundo de possibilidades aí, e possibilidades muito brilhantes. Mas vamos imaginar que você está em frente a um armário e você precisa tomar água. E aí você pode escolher qualquer copo que você quiser. Tem uma taça de cristal, tem uma taça de vidro, tem uma xícara, tem um copo tradicional e, enfim, tem vários tipos de copo para escolher. Você poderia tomar água na sua taça de cristal, não tem problema nenhum. É super shine prosperity fazer isso. Mas às vezes, no dia a dia, o que realmente vai fazer sentido pra gente ou matar a nossa sede é pegar aquela nossa canequinha favorita e tomar água ali, né?
Então, borboleta, não é só porque a gente tem um milhão de opções sempre e muitas delas brilham os nossos olhos que a gente tem que ir ali a todo momento. A gente pode, de vez em quando, escolher outras possibilidades que não parecem tão brilhantes assim, mas que no fundo fazem muito mais sentido para a nossa realidade, para o que o coração está chamando. E por fim, borboleta, para algumas de nós, está vindo muito uma energia de conflito, conflito de opinião, você se incomodando com uma pessoa fazendo as coisas diferentes do que você faria, né? E a vida tá pedindo para você dar espaço para essas pessoas. Não necessariamente você precisa sair concordando com todo mundo, mas respeite a forma que o outro faz as coisas e se abra para esse formato, porque às vezes ele pode te surpreender. Agora eu vivi uma situação assim, agora literalmente antes de eu ligar essa câmera, de achar que eu tinha feito algo melhor, mas esse algo ele tipo não envolve só a minha decisão, então assim, tem outra pessoa envolvida, né? Outras pessoas envolvidas. E aí, de início, tipo, o meu é melhor, eu já fiz, eu não sei o quê. Só que aí a pessoa foi lá e fez e ficou muito melhor que o meu. E, tipo, me custou a descer isso e assumir que, meu, ficou muito melhor mesmo. É melhor fazer desse jeito. Às vezes a gente só precisa abrir 5 minutinhos de visão, dar uma respirada, comer um chocolate e voltar, para perceber que às vezes tem uma solução melhor que a nossa naquele momento. E tá tudo bem. Tá tudo bem a gente se abrir para isso. Tá certo, minha borboleta? Então é isso. Espero que faça sentido para você, que contribui de alguma forma na sua jornada. E seguimos, vamos que vamos. Um grande beijo, fique com Deus e até mais.